Seja muito bem-vinda e seja muito bem-vindo ao canal do YouTube da D1. Esse quadro, Minha Jornada de Sucesso, tem o objetivo de trazer grandes nomes do mercado para entender no nível pessoal quais foram os hábitos, ferramentas e decisões que contribuíram para as trajetórias profissionais. Hoje a gente vai receber Rodrigo Herzog, da Bradesco Seguros. Rô, super obrigada por estar aqui com a gente mais uma vez. Prazer todo meu aí de participar desse quadro com vocês. Obrigado pelo convite e que honra poder fazer o abre alas desse canal aí, que a intenção é a gente falar um pouquinho da parte pessoal, né, não explorar tanto a parte profissional, mas falar um pouco aí da jornada de cada um. Então muito obrigado pelo convite e vamos embora. Vamos lá, eu tenho certeza que você tem muita coisa para dividir, né? São mais de 16 anos só no mercado segurador. Então, assim, eu queria que você me contasse também um pouco da sua trajetória profissional e pessoal também, né? Porque tem muito a ver uma coisa com a outra. Quais foram os desafios que você enfrentou nesse tempo todo e também os diferenciais, né? Porque você está em constante crescimento, né? Em tanto tempo aí no setor. Divide um pouquinho com a gente essa história. Bom, Kel, para falar um pouquinho dessa jornada, não tem como eu não voltar no como eu escolhi a minha profissão, né. Eu lembro que o meu pai, assim, ele sempre foi uma pessoa muito culta, então fanático em música, em filmes, livros, política, assim, é uma pessoa de muita leitura, muita referência. E eu lembro na época que a gente tinha VASP e Varig, né, e se ganhava livros nas viagens. E ele trouxe para mim, né, vou contar 2 fatos que me ajudaram muito. Ele me trouxe aquele livro Pai Rico, Pai Pobre. Eu devia ter, gente, acho que uns 12 anos de idade. E ele falou: "Ó, você vai ler o livro e no final do livro, você vai me fazer um resumo do que você aprendeu". E eu lembro que naquele livro, acho que a mensagem principal que a gente tem, claro que tem diversos insights bacanas e é uma leitura que até hoje faz sucesso, o que me marcou muito é você fazer os seus ativos trabalharem para você. Então, como eu venho de uma cultura judaica, né, meu pai era judeu, e a gente tem uma educação financeira desde pequeno, então quando pega esse livro e a educação financeira que eu tive, você começa a ver que você tem que fazer o seu dinheiro trabalhando para você desde o seu primeiro salário. Então, no meu primeiro estágio, eu já tinha metas para fazer isso. Então, acho que esse é um ponto importante que traz depois para toda a minha carreira. E uma outra coisa que é legal, quando eu tinha uns 15 anos, meu pai chegou com começaram-se aquelas coleções que a Folha, o Estado, até hoje a gente tem, que se entrega partes de uma coleção, né. E naquela época a coleção se eu não me engano era Folha, era o Office 95, gente. Então tem bastante tempo atrás aí, que a gente falava do Office 95. E meu pai falou para mim o seguinte, ele estava começando a coleção dele de DVDs, né, já tinha uma boa coleção de CDs e de vinil, tá, falar baixinho aí por conta, né, não entregar tanto a nossa idade, mas ele pegou e me deu o book do Office, né, já estava completa a coleção e falou assim: "Ó, eu quero que você aprenda, que você estude aqui o Office e você catalogue todos os meus DVDs". Puts, aí comecei, né, então estudei Access, estudei mala direta, fui estudando toda a parte de pacote Office, e aí montei o primeiro banco de dados aí que eu montei. Então ele tinha pesquisa por diretor, por ator, estilo de filme, montei tudo para ele, e eu já pensava na jornada do cliente, eu juro para vocês. Eu entrava na internet, eu fazia o recorte das capinhas dos filmes, dos vinis, e fui montando, sabe, tipo como uma discografia que ele consultava e já tinha uma banco de dados para ele. Então assim, e esses 2 fatores me ajudaram a ter muita organização, disciplina nas minhas coisas, e me levou para o mundo da tecnologia, que lá em 99 começaram-se os bate-papos, né, os chats no UOL, Isso o mais aqui. ICQ, com aquelas musiquinhas e tudo mais, né. E aí eu comecei a me aproximar do UOL bate-papo, e dali eu comecei a pegar minha paixão por tecnologia. Então, a bagagem que eu tinha por conta desse estudo, dessa minha imersão em computador,
eu já comecei a desenvolver uma vontade de escolher meu curso, né, eu sou formado em ciência da computação, e a partir daí comecei a trilhar minha carreira. O meu primeiro estágio, tive alguns estágios, mas o primeiro grande estágio estava no Unibanco, participando de um processo seletivo, e eu estava também no processo da CETIP, né, num processo de trabalhar na administração de redes da CETIP, que faz toda a comunicação entre os bancos e o Banco Central. E eu passei no da CETIP, pô, eu tinha feito entrevista com um cara, assim, fenomenal, o Olavo, era o cara da vaga, assim, eu encontrei ele uns 10 anos depois, pela vida, e a gente falou: "Pô, você acabou não vindo pra CETIP e tal, não sei o quê", e de fato eu tinha dado ok para ele na vaga, 2 dias depois me deram o ok da vaga do Unibanco, e eu acabei indo para a vaga do Unibanco pela seguinte razão: na vaga da CETIP eu ia para uma área de redes, e na área do Unibanco eu ia para uma área de processos, otimização de processos, né, melhoria contínua. As grandes empresas estavam começando a montar os times de melhoria contínua e tinha mais a ver com o que eu gostava de fato, que era desenvolvimento de processo, melhoria contínua, olhar para o usuário, né, melhorar a jornada do usuário no sistema, e eu acabei optando por essa vaga. E desde então, assim, minha carreira tá dentro do Unibanco nesses 16 anos, onde eu comecei na área de tecnologia, atendendo a área de sinistro, depois eu atendi a área de emissão, aí depois eu montei um workflow, né, o primeiro workflow montado desde o início. Aí eu fui para uma consultoria, que poucas pessoas sabem disso, trabalhei nessa consultoria 2 anos, uma consultoria alemã, que é a IDS Share, proprietária do software Ares. Fiquei 2 anos na consultoria, morei no Rio um tempo, né, então eu já tinha morado no Rio lá em 2006, hoje de novo aí, trabalhando no Rio de Janeiro, né, aqui com o Bradesco. Nesses 2 anos na consultoria foi muito importante para conhecer gente, conhecer mercado, conhecer um pouco outras indústrias, né, as 2 principais empresas foram a Contax na época, e depois um bom tempo que eu fiquei na Siemens também, vários trabalhos na Siemens. E depois o Unibanco me chamou de volta para a área de tecnologia. Aí veio Fusão Itaú, Cisão Porto Seguro, passei pela área de produto, passei por automóvel, residencial, ixi, aí tem toda a história na área de seguros que a gente pode falar ao longo aí da entrevista, mas acho que esses são os fatores assim que me levaram lá atrás, foram primordiais para eu tomar essa decisão. E aí, claro que as coisas vão acontecendo com que a gente também vai escolhendo, né. Mas tem uma coisa, assim, eu lembro que meu primeiro estágio, eu já falava que aos 30 anos eu queria ser gerente. Então eu tinha lá 21 anos e falava: "Aos 30 eu vou ser gerente". "Ah, você é maluco". "Não, eu vou ser gerente". E o que eu posso falar, assim, até para já falei bastante nessa resposta, mas para tentar concluir ela, tipo assim, para eu ser gerente eu tinha que me diferenciar em cada posição que eu estava, sabe. Então eu sempre tentei fazer o meu jogo de xadrez, assim, a minha estratégia, né. Quero ser promovido, então qual é meu plano para ser promovido? Eu quero virar agora pleno, qual é meu plano? E tanto que quando eu fui para a consultoria, eu estava com 2 boas avaliações e não tinha uma evolução na carreira. E aí foi a forma que eu virei pleno na consultoria, então eu fui como consultor pleno, depois voltei como analista sênior, então eu sempre tentei colocar metas, mas também não sabe, às vezes a meta não acontece, e eu não ficava me chicoteando, sofrendo por ela. Como tudo na vida, a gente pode replanejar, repactuar, e quando é com a gente mesmo, fica até mais fácil, né, deveria ser mais fácil. Sempre tomar o cuidado com o peso do chicote, né, porque o chicote também pode ser muito ruim quando a gente usa ele para o lado errado, não só para impulsionar. Exatamente, né? E eu acho muito interessante que você falou que você sempre teve muita meta, né? E isso é muito legal. Então, assim, só retomando, você veio da ciência da computação, sempre gostou de processos e também de experiência do cliente ali desde o comecinho, né? Mas tem um fator principal que me chama a atenção, que é a questão da liderança. Para você é muito forte essa questão e do trabalho em time. Na sua carreira de líder, quais são as skills específicas que você desenvolveu e você enxerga como diferenciais? Tem algumas coisas que nunca mudam, né. Esses dias eu estava estudando um tema de liderança e eu caí no blog do Marcelo Vieiras, né. E lá tem uma avaliação de 360 de liderança.
é um estudo com mais de 50 anos de estudo com as principais competências da liderança. E você vê algumas competências lá de trás que até hoje são super relevantes, assim. Então, algumas coisas que eu considero, assim, walk the talk, né, a gente não pode só falar, sabe, a gente tem que dar o exemplo, a gente tem que ser o que a gente fala, a gente não pode se omitir, a gente tem que colocar nossos pontos, a gente tem que ter escuta fala escuta aberta, né, escuta ativa, né, é de fato escutar. Hoje é tão difícil a gente parar para escutar alguém, né, assim, o tempo é tão corrido, esse mundo virtual office, tirou muita qualidade das relações, né. Inclusive dentro de casa, porque quando a gente termina o dia, a gente passou por 12, 13 reuniões, como é que a gente fica dentro de casa? Às vezes a gente não quer falar mais, mas a gente tem uma família e como a gente também controla e equilibra esse tempo, faz pequenas pausas, tudo mais. Então assim, ser espelho, acho que é um ponto importantíssimo. Você não pode querer cobrar alguém que tem evolução, que estude, que se desenvolva, que faça o seu PDI, né, o plano de desenvolvimento individual, se você não faz o seu. Então, assim, qual exemplo que você quer ser? E aí acho que é para tudo na vida. Esse ponto do ser espelho, se tornar uma pessoa confiante, né? O confiante é, cara, eu tô aqui se você precisar me falar algo pessoal. Não é só trabalho. Sabe, esses dias eu estava com uma pessoa da minha equipe, e eu vi que a voz estava diferente, e aí eu falei assim: "Tá tudo bem com você? Você tá bem? Você tá precisando de alguma coisa?". "Não, tá tudo bem, e tal". Eu falei assim: "Ó, eu te conheço, eu sei que a sua voz não tá boa", e a gente estava, né, conversando virtualmente. Eu falei assim: "Eu sei que sua voz não tá legal, só quero saber, é do trabalho?". Ela falou: "Não, não é". Eu falei: "Ó, se você precisar falar alguma coisa do pessoal, eu tô aqui". Uma semana depois ela me procurou e acabou falando que de fato aquele dia que eu tinha perguntado, ela não estava bem. Então acho que esse ponto de estar atento ao próximo, a gente mudou a forma de se relacionar, mas a gente não pode esquecer que o próximo, tá ali e a gente tem que tomar o cuidado, que antigamente a gente tomava o cuidado com a presença, a gente sabia nos comportamentos, nas formas, então estar atento ao próximo, sabe? Eu acho que é mais do que empatia, a gente tem compaixão pelo próximo, e nesse momento que a gente está vivendo, as coisas estão tão difíceis que a gente tem que ter mais compaixão ainda. Então, assim, ser espelho, e o ser espelho no seu mais vasto significado dessa palavra, em todas as coisas positivas que está por trás disso, sabe? Em fazer PDI, em ter metas, em buscar, em estudar, né? O lifelong learning, que a gente chama de aprendizagem contínua. O mundo está aí, as coisas estão mudando tão rápidas que a gente precisa evoluir rápido também. E evoluir rápido não é só um curso no MBA. Tem tanto conteúdo hoje em dia, tanta coisa legal que a gente pode consumir e escolher, e trocar, né? O trocar também é importante, porque a gente escuta um, fala com o outro, tal, não sei o quê, e sempre aprende algo novo. Então acho que esse ser curioso, sabe? Esses dias eu participei de um curso que eu tive a oportunidade aí junto com o Bradesco, que era o Startup Nation em Israel, né? Que era aprender um pouco dessa cultura de startup em Israel. E lá eu ouvi uma frase que era: "Seja relevante". Eu acho que esse ponto, né, é um ponto fundamental. Você tem que ser relevante em todas as suas relações, e se a gente não tiver aprendizagem contínua, a gente também deixa de ser relevante, né, a gente deixa de ser relevante para os nossos filhos, se a gente não aprende junto com eles, se a gente não entende eles, a gente deixa de ser relevante para os nossos cônjuges, se a gente também não acompanha que eles estão mudando e a gente está mudando e as conversas mudam também, né? Os nossos gostos mudam. Então, assim, essa fala seja relevante para mim foi muito importante, sabe? Assim, a gente precisa ser relevante e não significa que é para tudo na vida. A gente tem que entender o que é bom para a gente, né? Tem coisas que não são boas para nós, que a gente não quer ser tão relevante assim, então abre mão, se liberta disso, porque não é isso que te faz bem, sabe? Escolher o que faz bem para a gente, ter paixão pelo que a gente faz, ajuda a gente a se tornar relevante. Então, é um pouco disso, olhar ao próximo, se tornar relevante, se manter relevante, continuar estudando, ter suas ambições, né, pensar nas suas ambições. Eu tinha um antigo chefe, né, que hoje ele mora na Espanha, o Marcelo Ferreira, e a gente conversava muito sobre humanização, sobre arquétipos, e a gente montava alguns arquétipos. E um dos arquétipos que a gente montou são os 3 P's do ser humano, que é pessoal, profissional e patrimonial. E assim, como que a gente equilibra a nossa vida? Isso é um triângulo. Se você esquece do pessoal, vira uma reta.
E se é uma reta, você não vai ser feliz. Então, como que a gente equilibra a nossa vida olhando para esses 3 P's, sabe? Que eu acho que é fundamental a gente ter metas pessoais, desejos pessoais, profissionais, e o patrimonial, gente, não é dinheiro, são sonhos, são coisas que a Sim. gente quer atingir, é um passeio que a gente quer fazer, é levar a mãe para conhecer o Terraço Itália aqui em São Paulo, sabe? São coisas que vão te fazer bem, assim. Então, São 3 experiências coisas muitas são vezes, né? experiências, é verdade, até melhor colocado, que é. Não, muito legal. Bom, e você está falando sobre liderança que tem muito a ver com empreendedorismo. A gente já contou aqui meio que em primeira mão, né, sobre você ter trabalhado em consultoria, mas outra curiosidade interessante, que talvez poucas pessoas saibam, é que você foi criador da startup aceleradora de corretores, que era uma plataforma tecnológica com inteligência cognitiva e artificial para ganhos de produtividade, né? Enfim, e eu queria que você me contasse um pouco disso, assim, como um profissional pode continuar empreendendo em projetos e também rotinas de trabalho, mesmo trabalhando em uma grande empresa como a Bradesco Seguros. Eu acho isso muito curioso. Ó, esse projeto de fato ele foi desafiador desde a concepção, né. Na época era um time de projetos e metodologias ágeis que eu liderava, uma galera muito show, assim, que hoje a gente tá cada um num canto, mas a gente tem um carinho, a gente se fala bastante ainda. Perfis diferentes, sabe, diversificação total, a gente tinha um cara designer muito bom, tinha um cara economista muito bom, tinha um cara de inovação, assim, muito legal, galera de projetos, então foi de fato desafiador, porque imagina a gente pegar um time dentro de uma cultura de uma empresa, né, uma empresa sólida, com uma cultura de estar presencial, tudo bem que hoje isso já não é mais tão realidade, mas em 2015 era, né. Então a gente tinha ali, para ser visto eu tenho que ser lembrado, né, a gente tem aquela frase. Então, como que você fazia as pessoas serem lembradas, se elas não estavam sendo vistas, né, e estavam desenvolvendo um projeto que ficaria pronto entre 6 a 7 meses, fora da companhia. E muito doido ainda, porque a gente foi para fora da companhia fazer esse projeto, dentro de uma boutique de software, né, a Cienza, que é especialista em metodologias ágeis, e foi onde eu de fato me especializei, foi com essa galera, com a parte de metodologia ágil. Então a gente abriu 2 células ágeis de cara, uma desenvolvia produto e outra desenvolvia esses motores que você mencionou, com estatísticos. Então a gente contratou uma galera muito top de estatística e uma galera desenvolvedora em Python para ajudar essa parte de desenvolvimento e machine learning. E aí era muito doido, porque eu ia para Paulista encontrar essa galera, ia de bermuda e camiseta, porque a gente estava fora do padrão companhia, né. E depois, quando tinha reunião no prédio, aí eu voltava e colocava calça e camisa. Então, era um negócio muito doido. Mas eu acho que o principal segredo disso é flexibilidade, né, a gente é tanta coisa que acontece, que a gente tem que estar flexível para tudo, sabe. Isso tem muito a ver com liderança situacional, tem muito a ver com o que você faz com o seu ego, né, porque você só pode ser flexível se você joga teu ego no lixo, porque no fundo ele não serve para nada, né. O ego, a única coisa que ele te faz é tirar tua felicidade, né. Então ele não serve para nada, assim. E o ser humano, Então, todo ser humano tem ego, né? É realmente desafiador. no fundo a gente precisa de aceitação. Então, como a gente trabalha tudo isso? Então, assim, colocar a felicidade na frente e você se tornar flexível nas decisões, mas respeitando o teu eu, sabe? Uma vez eu vi uma palestra que falava de encebolamento humano, assim, o termo é até meio doido, mas ele falava, vou tentar ser breve, que ele trazia o ponto assim: por que que uma criança é super feliz? Porque ela está muito próxima do teu núcleo, igual uma cebola, né, quando ela começa, ela é pequenininha ali, ela é uma cebola pequenininha ali, tá bem o núcleo dela. Aí ela começa a crescer, ela faz uma camada, ela faz outra, faz outra, faz outra, faz outra. Mas todas aquelas camadas da cebola são iguais. Ela muda de tamanho, mas elas estão juntas, compactas, são iguaizinhas, né, tem a mesma coloração, assim, ela igualzinha. O que acontece com o ser humano? A gente nasce pequenininho, mais próximo possível da nossa essência. Aí a gente entra na escolinha. Quando a gente entra na escolinha, no primeiro setênio, a única coisa que a gente quer é ser feliz, fazer amizade, abraçar os amigos, brincar, não tem julgamento, não tem nada disso. A gente só quer ser feliz, só quer brincar, se divertir e dar risada. Então, primeiro núcleo.
Segunda camada, a gente já vai para o primário na nossa época, né, e já começa a ter, o grupinho da frente, o grupinho de trás, começa a ter o pessoal que é escolhido primeiro nos esportes, né, você já começa a ter essa diferenciação, você já começa a entender que vai ter uma outra camada ali, mas você ainda como ser humano, você não tem o pleno entendimento disso. Depois começa o quê? Vai, ensino fundamental, depois colegial, faculdade, trabalho, e aí começa e você cada lugar desse, você tem uma camada. Se a gente não faz uma reflexão se essas camadas estão sendo iguais ao teu núcleo, se você está perdendo a tua essência, significa que você está deixando de ser feliz. Então, será que vale a pena ser flexível para algo que eu não sou feliz? Ou será que vale a pena eu encontrar algo melhor para mim? Então, essa é uma coisa que eu fiz, assim, que eu digo e eu fiz bastante na minha vida, sabe? Muitas reflexões. Claro que às vezes a reflexão que a gente faz, a gente não consegue mudar no mesmo momento. Eu acabei mudando diversas vezes de áreas em algumas empresas. E assim, teve vezes que eu demorei mais de um ano para conseguir fazer uma mudança lateral e nessa mudança eu sabia que aonde eu estava eu não era feliz, mas em nenhum momento do dia eu não fiz o meu melhor, sabe. Todos os dias, Kel, eu durmo com minha cabeça tranquila sabendo que eu dei o meu melhor, mesmo sabendo que o meu melhor é ruim ainda, de repente, para uma disciplina nova. Mas era o meu melhor. Mas amanhã, com o meu erro, com o meu aprendizado, eu vou melhorar um pouquinho, eu vou melhorar um pouquinho, sabe. Então, sair dessa zona de conforto também é importante para você entender os movimentos que você tem que fazer, né. Mas a flexibilidade dentro desse contexto corporativo, você também tem que tomar os cuidados para não se apaixonar às vezes pelo projeto, né. Às vezes você se apaixona pelo projeto e você acaba esquecendo o que tem que ser feito, aí você sai da razão e vai para o emocional. Sim. Então acho que a flexibilidade trazendo esses balanços é super importante para você conseguir administrar qualquer emprego, qualquer situação que a gente tem aí nas nossas vidas. E eu vou aproveitar esse gancho, porque você falou muito de fases, né, da vida, camadas de amadurecimento. E assim, olhando para trás ali, 15 anos, o que que você falaria para o Rodrigo Zoli? Olha, Essa você me pergunta é a fez mais difícil. eu acredito que sim. Você me fez lembrar de uma fala que eu escutei de um chefe que eu tive, Luiz Fiorucci, carioca, gente bonaça. Ele foi, eu acho que o segundo chefe que eu tive, lá no Unibanco, lá atrás. Eu lembro uma vez, né, que a gente estava desenvolvendo uma parte do trabalho e tinha uma outra parte que não estava ninguém fazendo, e ia dar errado se a gente não entrasse naquele caminho, se a gente não fosse para aquele território, né. Naquele momento não estava na nossa estrutura de processos, estava numa área de desenvolvimento, aquela atividade. E aí eu chamei ele para conversar, tudo, e aí eu perguntei para ele, né, se tudo bem a gente fazer aquela atividade, que eu entendia que a gente precisaria começar a fazer aquilo, senão o trabalho não ia ser feito com a completude que precisaria. E aí eu lembro que ele me disse assim, né, ele: "Pô, Rodriguinho", na época eu tinha 21 anos, né, eu era pequenininho, magrinho, aí ele virou para mim e falou assim: "Pô, Rodriguinho, tem uma regra que é a lei da física, se não tem 2 corpos ocupando o mesmo espaço ao mesmo tempo, não tem problema nenhum. Então, cara, vai, faz com toda a ética, todo o respeito e toda a moral, faz o que tem que ser feito e vamos conversar com as pessoas para a gente assumir essa tarefa". Então, assim, você me fez relembrar essa fala, sabe, quando você trouxe essa pergunta de 15 anos. Então eu acho que eu repetiria as palavras do Fiorucci: "Faz o que você tem que fazer com toda a ética, respeito e moral, mas acima de tudo seja feliz", sabe. Acho que é isso que eu falaria para o Rodrigo há 15 anos atrás. Vai com tudo, cara, mas respeite todas as pessoas que estão ao seu redor, né, vai com toda a ética, moral, que no fundo é isso, quando tem boa intenção, tudo é possível, sabe. E às vezes o problema está porque as pessoas não se conhecem, e aí cada um não conhece a intenção do outro. E aí conforme o relacionamento vai melhorando, a gente vai mostrando a intenção, porque a gente também fica meio: "Não, não vou falar da minha intenção", porque a gente fica meio durão no começo, né. Mas Uhum. há 15 anos atrás, essa é a mensagem que eu deixaria no ar aí, sabe, que eu acho que faz o que tem que fazer respeitando tudo e todos. Não, e isso realmente é muito desafiador, né, Rodrigo? E nem sempre a gente acerta, né? Muitas vezes, assim, a gente tem essa sensação mesmo de fracassar em algumas coisas, mas depois a gente percebe
e um passo para trás, né, são 2 para frente. Você já viveu uma situação como essa? Passo para trás, né, o que que é passo para trás? É difícil interpretar o que que é um passo para trás, né. Mas eu já passei por situações bem desconfortáveis. Eu lembro, né, teve uma situação que eu acabei assumindo uma área que tinha muitas, muitas atividades operacionais. Logo quando eu estava saindo da área de tecnologia, né, que eu fiquei bastante tempo na área de tecnologia e depois eu comecei a migrar para a área de projetos, inovação e depois a área de negócios. Quando eu estava nessa primeira transição de carreira, saindo de tecnologia para negócio, eu lembro que eu tive que conduzir uma área de pagamentos e dentro dessa área de pagamentos tinha uma outra estrutura que cuidava da parte administrativa do prédio. Então, quando eu fui chamado, falei assim: "Ó, Herzog, você que vai assumir a área tudo de gestão administrativa e pagamentos, você que vai cuidar dessa área", e a gente tinha alguns objetivos para fazer nessa área. E aí eu falei: "Putz, sério? Puta merda", não queria, sabe, o primeiro pensar, assim, o primeiro instinto era eu não queria fazer aquilo. Mas aí eu voltei para casa, tudo, comecei a refletir, né. Importante na vida você sempre ter um contraponto, né, que é alguém da sua confiança e que te faça perguntas ou que faça reflexões, diferente do que você pense, né, porque essas pessoas são as pessoas que te tiram da sua zona de conforto também. Então é importante você ter pessoas assim. E aí, eu conversando com uma dessas pessoas, né, eu tenho 2 pessoas assim na minha vida, e aí eu estava conversando tudo e aí eu falei: "Cara, me ajuda a achar um lado positivo disso, né". E aí a gente começou a conversar: "Bom, você vai cuidar de todos os pagamentos, vai receber todas as notas fiscais, vai ter que ver toda a regra de rateio, toda a contabilização". Eu falei: "Opa, tá começando a ficar legal". Rateio, contabilização, centro de custo, entender a dinâmica de DA, DO, contabilidade disso por trás. Aí você começa a entrar com profundidade no aspectos tributários, aí começa a vir alguns benefícios fiscais com conhecimento de tributação, e aí você vê que de fato aquilo foi muito importante para sua carreira. Então, é tudo assim como a gente enxerga as coisas, né. Se eu pegasse lá atrás aquela área e ficasse só no primeiro pensamento que eu tive, eu não ia ter aproveitado tudo que eu aproveitei e não teria o conhecimento que eu tenho hoje em relação aos temas que a gente acabou discorrendo aqui. Essa experiência foi uma experiência que eu comecei com o pé atrás, mas foi um grande alavancador para diversas decisões na minha carreira, conhecimento de custos, contabilidade e tributação que eu possuo hoje. Então, tive situações difíceis, mas que foram muito importantes para o meu desenvolvimento. Acho que para todo mundo, né, toda situação difícil nos transforma, e aí aquela velha frase, né, mares calmos nunca construíram ou transformaram bons marinheiros, né, somente a tormenta é que transforma em bons marinheiros. Então, claro que a gente não precisa de tormenta toda hora, Toda hora, pelo amor de ter Deus. é importante a gente navegar por mares calmos, mas aí também é importante passar por algumas tormentas para a gente se reinventar. Não, muito legal. E todo esse papo que a gente teve até agora, você sempre cita algumas pessoas que foram importantes para o seu processo de evolução. Então, assim, minha pergunta para você é: em quem você se inspira? Ixi, tem algumas pessoas aí. Primeiro, assim, não é blazer, mas o meu pai é uma grande inspiração para mim. Meu pai, ele começou trabalhando como peão de obra, ele é engenheiro e sempre desenvolveu a parte de engenharia civil do país, trabalhou em algumas ferrovias, petroquímicas, bases de petróleo em alto mar, indústrias de gás natural. E então, assim, é uma pessoa que eu me inspiro muito, que veio fugido da Segunda Guerra para o Brasil, né, com 1 ano de idade, com meus avós, e aqui construiu muitas coisas. Então, meu pai é minha primeira inspiração de tudo, assim, na vida, falando profissionalmente. E aí tem algumas pessoas que eu sigo, tá? Então, uma pessoa que eu gosto muito, que infelizmente faleceu, é o Tony Hsieh, né, que era o CEO das Apple, que fala muito sobre cultura organizacional, sobre como a gente lidar com cultura, com pessoas, né, o livro dele, Satisfação Garantida, é um excelente livro, assim, adoro muito ele. Para paternidade, né, eu sigo muito o Marco Piangers, né, o Piangers para mim ele é espetacular, assim, muito bom. Eu tenho algumas coisas
meio ócio criativo, que eu acabo gostando também. Então, por exemplo, a série This Is Us, que é uma série que eu tô assistindo, acabei a quarta temporada agora e fenomenal, assim, fala sobre relacionamento familiar, você vê que tem um aprofundamento psicológico, terapêutico ali. Eu fui ver o enredo, o roteiro é feito por diversos terapeutas, então você vê que tem muita lição aprendida ali para relacionamento, para a gente lidar com a vida. eh Muito legal. Então eu sigo também o Hal Elrod, que escreveu O Milagre da Manhã, eu gosto muito do livro dele. O Ram Charan, né, assim, é um cara de liderança que eu gosto e sigo bastante. Jack Welch, o Thiago Matos da Aerolito, que é um cara que eu conheci aí faz um mês e pouco, e tô babando pelo conhecimento que ele passa, pela forma que ele passa, né, o único brasileiro que dá aula na Singularity. Então, assim, um cara fenomenal, assim, muito bom. Que mais? Pô, eu acho que Tá já falei bom, algumas, e eu já tem anotei vários aqui. tem alguns canais no YouTube que eu sigo também, aí tem A D1, né? motivacional, a D1 também que eu sigo, tem bastante gente convidada lá, bastante troca legal também. Não, muito bom. Para finalizar aqui, né? Poxa, obrigado, já são 30 minutos de bate-papo. Qual seria ou quais seriam os seus conselhos para quem está entrando no mercado segurador? Ó, eu acabei falando boa parte dessa resposta ao longo do nosso bate-papo, mas alguns conselhos, né, seja autêntico, seja você mesmo por onde você passar, faça essas reflexões, sabe. "Será que eu estou mudando? Tá, legal, estou mudando, mas a essência está mudando junto ou as camadas estão mudando e a essência não, as coisas não estão batendo", sabe. Seja autêntico, mas faça reflexões, né, sobre o que precisa ser mudado. Busque de fato essa relevância, felicidade, né, busque felicidade. Desenvolva suas metas, não deixa para pensar só no ano novo, né, quais são, né, meus planos para o próximo ano. Faça pensamentos, né, lugares que você quer conhecer, sonhos que você tem. Acho que isso é muito importante, né, buscar tudo isso. E um ponto importante, né, economize, não utilize seu dinheiro todo mês, o que você ganha você gasta, sabe, economize 10% do seu salário todo mês, né, isso eu vi lá no Pai Rico, Pai Pobre, de você fazer o seu dinheiro trabalhar para você. Então, coloca uma verba mensal, e economize, mas quando você também tiver dinheiro suficiente para você conseguir, eh, se manter e ter a sua reserva ali de 6, 12 meses, né, que é o que recomendam, comece a pensar em doações também. Começa a ajudar o próximo, né. Algumas dicas que lá na frente você vai ver que vai fazer a diferença, vai fazer você se tornar uma pessoa melhor quando você, ao longo da trajetória, já parte pensando no próximo também. Então é isso, assim, seja feliz, estude, se dedique, seja autêntico e cuide do próximo, porque o nosso futuro depende do que a gente está fazendo hoje, agora e passando para as próximas gerações. Então acho que é um pouco disso aí. Com certeza. Super obrigada, Rô. Acho que são conselhos realmente muito poderosos e importantes, né? Acho que independente também se você está começando ou não, né? Bom, É obrigada verdade. mais uma vez pelo seu tempo, pela troca. E você que está aí assistindo, se você não segue o canal da D1 ainda, siga, ativa o sininho para receber aí as nossas notificações de novos conteúdos. Vocês viram que tem o selo de aprovação Rodrigo Herzog em ponto com vocês. Até o próximo conteúdo. Tchau, tchau.